Nosso estudo de hoje é a lição 20 do livro Palavras de Emmanuel, tem por título Filosofia da Dor. Quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? A agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma e a moléstia incurável pode ser um bem como a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito em marcha para suprimir a aquisição de seus patrimônios da vida imortal. A doença sempre constitui fantasma temível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição. Entretanto, podemos afiançar que o número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferências psíquicas, é positivamente diminuto. A doença incurável traz consigo profundos benefícios. Que seria das criaturas terrestres sem as moléstias dolorosas que lhes apodrecem a vaidade? Até onde poderiam ir o orgulho e o personalismo do espírito humano sem a constante ameaça de uma carne frágil e atormentada? Em muitas ocasiões, a contrariedade amarga é aviso benéfico e a doença é recurso de salvação. Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas, não porque desejem renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios desatinos. Se te encontras atada ao leito, incapaz de mobilizar as próprias energias em benefício de ti mesmo, recorda que por vezes a lição da enfermidade deve ser mais longa, a favor de nossa grande libertação no futuro. Os aleijões de nascença e as moléstias indefiníveis constituem transitórios resultados dos prejuízos que individualmente causamos à corrente harmoniosa da evolução. A moléstia incurável é um escoadouro bendito de nossas imperfeições. O amor equilibra, a dor restaura. É por isso que ouvimos muitas vezes: nunca teria acreditado em Deus se não houvesse sofrido. Mais uma vez estou diante aqui de um texto bem longo e nós vamos deixar o texto para leitura, mas vamos tecer os nossos comentários. Muito profundo a gente analisar a função das doenças aqui na Terra. Em primeiro lugar, vou pegar o terceiro parágrafo, quando Emmanuel fala assim: eu posso garantir, podemos afiançar que o número de enfermidades que são essencialmente orgânicas, só culpa aqui do corpo, sem interferência psíquica, é positivamente diminuto. Ele está dizendo assim, existe. Tá? Então, nada mais natural que quando a gente tenha, por exemplo, uma epidemia, eu seja mais um a pegar aquela epidemia. Mas eu estou com o meu campo energético equilibrado, eu vou pegar aquele vírus, vou passar por um período de convalescência, daqui a pouco está tudo normal, e ele não teve absolutamente nada a ver com meu estado mental, nem com o espírito. Foi só, vamos colocar assim, uma provação coletiva. Tudo bem. Tem casos que são assim. Mas ele está garantindo que são muito poucos. A grande maioria das doenças que a gente tem, elas têm origem em o quê? Em mim, espírito. Eu me lembro de uma vez ter ido conversar com um espírito chamado Dr. Herman, e é um espírito muito querido e que já tem até um bom tempo que eu não tenho oportunidade de conversar com ele, desabafar um pouco com ele. E esse espírito, ele simplesmente, por colocar o médium, colocar a mão aqui na minha região gástrica, ele falou para mim: mas meu filho, você é tão explosivo assim ainda? Quer dizer, ele conseguiu primeiro me mostrar o que depois eu fui comprovando com os estudos, que a pessoa que é muito explosiva, que é muito neurastêmica, que se estressa com facilidade, acaba sobrecarregando o estômago, essa função gástrica aqui. E, na verdade, eu estava enquadrado, como ainda tenho meus tratamentos aqui, pessoais com relação a isso. Mas foi a partir de um livro da Joana de Ângeles, que às vezes eu tenho dificuldade de lembrar o nome, mas não sei se é Crises Existenciais, não me lembro agora o livro. Mas um livro que Joana de Ângeles, ela pega assim, cada... por exemplo, dor, egoísmo, medo, ansiedade. E eles procuram explicar no livro a origem, a gênese da ansiedade, o que a ansiedade pode fazer com o nosso corpo físico e qual seria uma opção de tratamento. Aliás, o Espírito Hamed também tem 2 livros maravilhosos nesse sentido.
Podem procurar aí também. Um se chama As Dores da Alma e outro se chama Os Prazeres da Alma. Vai na mesma linha. Pega também nomes também inicialmente, né? Determinado vício, tabagismo, alcoolismo, tal, e explica a gênese, explica o que ele pode fazer com a gente fisicamente e depois como vai apresentando propostas de terapia para cada um de nós. Mas a gente vai descobrir que, na verdade, toda doença aqui na Terra ela é educativa para o espírito. E a gente vai encontrar doenças que elas são incuráveis, marcas que a gente traz durante toda uma encarnação. Mas a gente lembra, a gente teve que rever agora recentemente o livro Renúncia, por conta de um convite de uma querida amiga para participar de um estudo sobre o Renúncia. E no Renúncia tem um caso curioso de um rapaz que ele começou a se entregar ao tráfico da mão de obra negra, dos escravos, na França do século XVII. Ele desencarna sendo assassinado por isso e ele carrega com ele as marcas do que era feito com os escravos, naquelas condições muito duras, né, de transporte. E ele, quando vai renascer, ele traz com ele, em primeiro lugar, ele, ao invés de 5 dedos, ele traz 2 dedos só na mão, ele perde os dedos da mão, ele perde visão e também perde o movimento do pé. Isso por quê? Porque ele imprimiu no perispírito dele as marcas do que ele havia feito. A gente não sabe, o livro não explica exatamente se foi com uma pessoa só ou com várias, mas a gente sabe que o mal que a gente faz aos outros imprime marcas no nosso perispírito. E depois ele reencarna e ele tem uma vida muito digna, muito dura, mas quando ele desencarna nessa segunda oportunidade que está sendo relatada no livro, ele fala, no momento de desencarnar, ele conversando com o Alcino, ele fala que meus dedos estão no lugar de novo, quer dizer, ele conseguiu reconstituir, através da atitude dele de resignação, reconstituir o perispírito. A gente sabe que as coisas que a gente faz contra a gente mesmo e contra as pessoas marcam o nosso perispírito. Por exemplo, eu convido até as pessoas a pesquisarem Chico Xavier falando no programa Pinga Fogo, com um pastor evangélico. Ele fala assim, né, eu vi suicidas que se enforcaram e quando renasceram, já de nascença, vieram ou paraplégico ou tetraplégico por conta da lesão que promoveram na coluna vertebral. Eu vi espíritos que se afogaram e renasceram com problemas respiratórios gravíssimos, que poderia até ser a efizema pulmonar, até ao ponto do efizema pulmonar. Eu vi espíritos que ingeriram veneno e que deformaram todo o sistema digestivo e, dependendo do comprometimento, pode comprometer tanto a faringe, pode comprometer o estômago, pode esôfago, pâncreas, fígado, toda essa parte digestiva nossa. Eu vi espíritos que deram um tiro na cabeça e que já na encarnação seguinte, a criança já nasce com tanto sofrimento ali de berço, inclusive gerando aquele comentário, meu Deus, cadê a justiça de Deus? O que essa criança fez para merecer tanto sofrimento? Mas ela já traz ou a cegueira ou a mudez, e já de nascer, se atingir a glândula epífise, então, quer dizer, na verdade está levando essa marca para a encarnação seguinte. No caso do suicídio, os espíritos falam que essa marca a gente leva sem exceções na encarnação seguinte, porque o suicídio é uma violação tão grave à lei de Deus que a punição ela vem dessa maneira mesmo. Mas no caso do assassínio, da agressão a terceiro, os espíritos dizem para a gente que a providência dá chances da gente reparar em um determinado tempo. Não necessariamente na encarnação seguinte essa marca virá. Isso significa que nós todos temos marcas aqui no nosso perispírito que, enquanto a gente está trabalhando, está fazendo alguma coisa, elas estão aqui aguardando, mas a qualquer momento elas podem aparecer no nosso corpo. E quando aparecer no nosso corpo, é para a gente tratar, para a gente abraçar todas as oportunidades que a gente tiver, porque daqui a pouco o corpo vai para baixo da terra, o corpo está sendo para expurgar. Eu não sou corpo, eu sou espírito. Daqui a pouco eu vou deixar o corpo, eu estou sentindo agora que esse corpo sente, mas daqui a pouco eu não vou sentir mais. Então a doença é realmente um grande educandário das almas aqui na terra, a dor. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.